Então, ela tá com gente e pediu para gravar para ela poder participar. Então hoje nós vamos falar sobre cura interior, beleza? Cura interior é o que? A cura na nossa alma. E nós vamos expor uma série de situações. Né? Então se prepare. Não faz parte da visão. Porque se você não for curado, não adianta você ter visão, você vai parar no meio do caminho. Né? Você vai ser ferido ou você vai deixar que a ferida te paralise num determinado momento. Beleza? Então vamos orar, vamos começar isso em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração hoje. Nós queremos que o Teu Espírito encontre liberdade em cada um de nós. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito ministre, que a Tua palavra venha com poder tão grande, que ela se cumpra como Hebreus 4:12 e ela penetre entre alma e entre espírito. Ela faça separação de junta e medula. Ela vá até o nosso coração e ela faça com que seja discernido atitudes, comportamentos e pensamentos. Que nós sejamos expostos hoje, Senhor, para que nós possamos ser curados. E que tudo aquilo que é limitador, tudo aquilo que foi implantado pelo inferno, todo tipo de barreira, todo tipo de situação, circunstância, sentimento ou comportamento gerado por feridas na nossa alma, sejam hoje destruídos, aniquilados, quebrados, tornados em algo sem valor, para que nós possamos viver, Senhor, como João 10:10 diz claramente, a vida em abundância que o Senhor conquistou para nós. Deus, nós sabemos que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso, roubado sonhos, destruído perspectivas e tem matado muitas pessoas, Senhor, mesmo em vida. Pessoas que já não sonham, que já não vivem, que já não desejam mais, que já se esqueceram de quem são, do que tem para realizar, porque são limitadas na sua alma. Que hoje sejam quebrados os limites pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Amém? Nós vamos olhar algumas coisas, mas vamos começar por coisas básicas. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos olhar algumas coisas, vamos entender algumas coisas que vão ser essenciais para a nossa vida. Acharam aí? 12 o quê? Calma. Gênesis 12. Gênesis 12, de 1 a 6. Quem achou pode começar a ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu irmão, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passaram por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Mas? Sim, continua. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Por aqui? Parou? Sim, para aí. Presta atenção em uma coisa. Quem era Abraão? Vamos entender um pouquinho a vida desse cara? Abraão tinha quantos anos quando Deus falou com ele? 75. 75 anos. 75 anos, um velho com o corpo amortecido, sem filhos, que vivia no meio da família dele, na casa do pai dele, com a mulher dele que era estéril, que também não podia ter filhos. E todo mundo em volta tinha filhos, menos ele e Sara. Como é que você acha que era a vida desse camarada? Pensa as reuniões familiares. Todo mundo com filho e
Todo mundo com filho e ele nenhum. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, tentativa, 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 tentativa. E filho que é bom, naquele tempo quem não tinha filho era excluído. era chamado de maldito. Quem não tinha filho era como se o Senhor tivesse amaldiçoado. Ou seja, as pessoas te condenavam. Você não pode ter filho, tem alguma coisa errada com você. O que você fez para isso acontecer? Acusação, condenação, exclusão, todas as coisas que poderiam acontecer. Aí Abraão ouve uma palavra de Deus falando, sai do meio disso. Por que Deus tirou Abraão de lá de dentro? Por que Deus falou para ele, sai dessa família, sai dessa casa, vai para um outro lugar? Porque aquilo ia continuar ferindo. Porque se você não romper com aquilo que te fere, você também não vai curar. Só que Abraão sai, querido. E o medo dele era tão grande que ele ainda quer carregar Ló, o sobrinho. Era para sair ele e Sara só. Mas ele pega mais alguém e leva. Por quê? Porque ele não queria deixar de lado aquilo que dava segurança. Só que a segurança feria. A segurança machucava. E nós vemos isso pela história inteira. Se você olhar em Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles estão caminhando, Deus já havia feito um livramento tremendo, o mar se abriu, eles passaram, os egípcios morreram, Deus mandou alimento, Deus dava tudo o que eles precisavam. Durante o dia tinha uma nuvem, durante a noite tinha uma coluna de fogo, o Senhor estava ali, só que, num determinado momento, eles começaram a ter saudade do quê? Da cebola. Da cebola do Egito. Não, porque lá nós tínhamos cebolas. Eles sentiram saudade da cebola. Agora a cebola, querido, é uma coisa que só te faz chorar. Né? Cebola é uma coisa que a hora que você começa a descascar, a menos que você seja a pessoa mais dura e insensível do mundo, você vai chorar. E eles sentiram saudade disso. Saudade do quê? Ali, nós não temos escolhas e todo mundo nos obriga a fazer todas as coisas. Então nós não temos do que reclamar. Mas aqui fora, a gente é responsável. E eles começaram a ver a limitação deles. A necessidade de se sentir seguro, mesmo debaixo de opressão. A necessidade de ter alguém que dissesse o que fazer, porque eles não queriam assumir responsabilidades. A necessidade de duvidar do que Deus estava fazendo, de não acreditar. O medo do que ia acontecer, a preocupação excessiva. E tudo isso são sintomas de uma alma doente. Uma alma doente não quer assumir responsabilidades. Uma alma doente não aceita fazer coisas que ela não tem o controle total. Ela racionaliza demais, ela se preocupa demais, ela se limita demais, ela se prende demais a coisas pequenas e ela não vive nada. Porque uma das consequências que é gerada pela ferida na tua alma é a incredulidade. E a incredulidade faz tudo isso. Então nós vamos olhar algumas coisas, mas entre elas, houve um momento que o Senhor aparece para Abraão. Novamente ele fala para Abraão, sai da tua tenda. Sai, vai para fora da tenda. E Abraão estava dentro da tenda dele, no meio de Arã. E Deus chega para ele e fala, sai da tua tenda. Sai, olha para cima. Olha para o céu. Primeiro Deus fala para ele, olha para essa areia. Porque eu vou fazer a tua descendência como pó da terra. Aí depois Deus chega para ele e fala, olha para o céu. Conta, vê se você consegue contar as estrelas. Porque assim vai ser a tua descendência. Incontável, inumerável. Agora, para um homem que não tinha nenhum filho, Deus olhar e falar assim, eu vou te dar uma descendência que vai ser como a areia e vai ser como as estrelas. O que Deus estava querendo fazer com ele? Começar a fazer Abraão sonhar novamente. Porque uma das coisas mais terríveis que uma ferida na tua alma pode gerar é te fazer um morto-vivo. Você tem uma casca de quem está vivo, mas por dentro está completamente morto. Não sonha mais, não deseja mais nada, se contenta com qualquer coisa, né? Se contenta com qualquer coisa. Se a água correr para cima, está valendo. Se correr para baixo, está valendo, né? Se você estiver trabalhando, glória a Deus. Se estiver desempregado, está tudo bem. Eu sou um, né? Tudo para você tá legal. Vai fazer o quê, né? Vai que Deus quer assim. Desculpa de idiota.
Se Deus quisesse você desse jeito, Cristo não teria morrido no teu lugar, né? Lembre de Filipenses 1, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e vai terminar. Ele não vai parar até concluir, tá? Só que entenda isso. Deus quer nos tirar daquilo que é limitador. A tenda era o limite. A tenda limitava. E Deus fala para ele, sai disso. Sai da limitação. Sai desse sentimento que te prende. Sai disso que está te impedindo de viver o que eu tenho para a tua vida. E olha para algo que está além do que você pode realizar na tua força. Olha além. Tem algo muito maior. Tem algo muito melhor. Tem algo muito mais profundo, muito mais amplo. E uma das coisas que eu quero que vocês entendam, abre a tua Bíblia em Isaías 54, e você vai olhar uma outra coisa, uma outra questão, que você vai entender agora, em nome de Jesus. A ordem do Senhor é que você amplie o espaço da tua tenda e não limite. Achou aí? Isaías 54? Não achou? Achou? Então, lê para mim, filho. Começo? Sim, senhora. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta, com alegria, canto e exclama. Tu que não tivestes dores do parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se ao todo de sua habitação, e não o impeças. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua posterioridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te livrarás do opróbrio ou da vergonha da tua viuvez. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Deus chega e fala assim, olha, você que não viveu nada até aqui, que foi limitado, foi impedido, agora chegou a hora de romper o limite. Amplia o espaço da tenda. Vai, coloca as tuas estacas mais longe, fixa elas, porque você vai crescer, não vai impedir, e essa é a resposta que eu tenho para a tua vida. E além de tudo, vai esquecer da vergonha ainda, porque vai vir o tempo de honra. Amém. Agora entenda uma coisa, para que isso seja feito, nós temos que passar por alguns processos, e talvez alguns deles sejam dolorosos. O primeiro, reconhecer aonde nós temos feridas. E como é que feridas são geradas? Como é que a gente gera essas feridas? Como é que elas são geradas na nossa vida? Também por situações que nós vivemos. Eu vou falar para vocês algumas que eu tinha. Quando a minha mãe casou com o meu padrasto, eu já tinha 6 anos, 3 anos. E uma das coisas que aconteceu, quando eles casaram, eles estavam num perrengue financeiro do caramba, e eu fui morar com o meu avô e com a minha avó. Então assim, eu era o menino que não tinha casa, né? Porque tava lá, a família tava aqui, lá eu me sentia em casa, aqui eu me sentia visita, né? E aqui quando eu chegava, tinha um tratamento VIP, né? Eram os melhores nomes, os mais carinhosos que eu recebia do meu pai. Não seu, mas dele. Né? Os nomes mais carinhosos, algumas porradas básicas, né? E eram situações assim que foram trazendo algumas feridas. Porque eu pensava, pô, reunião de escola, por exemplo. Depois comecei a estudar. Reunião de escola, minha mãe não ia, o meu pai não ia, quem ia era a minha tia. Aí assim, cadê o pai dele? Cadê a mãe? Né? Eu era o filho sem pai e sem mãe. Eu tinha mãe e tinha pai, mas não estava ali. Né? Tudo que acontecia, eu via filho que o pai ia buscar na escola, o meu não ia. Eu via filhos andando de mão dada com os pais na rua, mas o meu só me dava pancada. Cara, era uma situação extremamente delicada. Para mim, pelo menos, era. E eu cresci entendendo que pai era um cara que você não podia confiar. Por quê? O meu, quando eu precisei, não estava perto, né? Quando minha mãe engravidou, ele criou
virou pipa, né? Deu linha, não é? Coisas desse gênero, e o pai que eu tinha era o cara que só dava porrada, só xingava, não dava carinho. Então pai era uma coisa que, se falasse isso perto de mim, eu virava um bicho. E aí, cara, eu me converto. E teve um dia que o pastor Sérgio estava ministrando sobre Deus como pai. Até aquele dia, eu não sabia o que era filho. Eu tratava a Deus como Senhor de todas as coisas, Rei, Deus eterno, mas eu não conseguia soltar uma palavra. Pai. Eu não conseguia enxergar Deus como pai. Porque se eu colocasse Deus e pai na mesma frase, não ia dar certo. Porque Deus para mim ia ser o cara que não se pode confiar, que nunca vai estar perto quando você precisa, que só vai apontar o teu erro, que a hora que você precisar vai te deixar, não vai estar ali. E eu ali ouvindo aquilo, e aquilo pegava e doía pra caramba. E chegou uma hora, eu parei e disse, Deus, eu não consigo. Eu não consigo te ver como pai. E na hora que eu falei isso, começou um processo tremendo no meu espírito. Porque eu comecei a sair de uma limitação para viver algo totalmente diferente. Até aquele momento eu me julgava incapaz de ser pai, por exemplo. Eu tenho uma filha, todo mundo sabe. Só que eu a abandonei. Por quê? Porque pai era um cara que você não podia confiar. Então, ela não precisava de um cara que ela não pudesse confiar. Eu fui repetindo os mesmos erros, os mesmos processos, os mesmos sentimentos. Só que aquele dia, eu saí de dentro da igreja, eu vim pra cá, e a primeira coisa que aconteceu foi eu correr lá no pescoço daquele gigante que tem ali, abraçar ele e pedir perdão. E se você nunca viu o homem chorar, é terrível, é feio pra caramba. Porque homem não chora, homem faz um negócio bizarro, né? Parece uivo. E hoje, querido, a gente tem, lógico, as nossas diferenças, mas houve cura. Houve cura. Hoje eu posso olhar para ele e chamar ele de pai e não dói. Hoje eu posso me relacionar com Deus, sabendo que Deus é um pai que me ama. Mas eu precisei vencer uma limitação. Tá? Foi um processo, porque havia muitas limitações na minha vida, muitos sentimentos que me limitavam. Tá? Mas esse foi só um deles. Então, assim, o que nós precisamos entender é que na nossa vida existem situações que vão gerando limites. Tá? Vão gerando sentimentos de trauma. Por exemplo, perdas que a gente tem, que são traumáticas, palavras que a gente ouve. Você vai ver, você não presta pra nada, você é um burro, né? Você é inútil. Com você, tá bom, vai dar certo com qualquer um, mas você não é capaz de fazer. E aí a hora que você começa a fazer, mas eu não sou capaz. Aí quando você abre mão, verdade, bem que estavam certo. Estavam certo, tá vendo? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer alguém feliz. Eu não sou capaz de ser feliz. Eu não tenho valor. Eu sou assim, eu sou assado. E você começa a criar essa imagem na tua vida. Né? A imagem de fugir, de não tratar as coisas porque tem medo, de não se expor, de aceitar todas as coisas, tudo que te falar, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque tem medo de expor a tua posição, tem medo de falar não, tem medo de tomar uma decisão e de ser condenado pelos outros. Abandona as coisas muito fácil porque tem medo de ir até o final, porque acha que não vai ser capaz. Situações assim, covardia seria o termo melhor, tá? As nossas feridas geram medo. E medo, nós já falamos algum tempo atrás, medo não é um sentimento, como muita gente pensa. Medo é um espírito. Tanto que Paulo fala o quê? Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder e ousadia. Ou seja, se medo é um espírito, e é um espírito que te impede de viver o que Deus projetou para a tua vida, com certeza ele é um espírito contrário.
não é? E todo espírito contrário nós temos que combater. Então, para vencer limitações, é necessário enfrentar essas situações. E às vezes nós vamos ter que enfrentar até mesmo aquilo que gerou. Quer um exemplo? Pedro. Como é que Pedro teve que lidar com a situação de ter negado a Cristo? Ele teve que olhar cara a cara. Ele teve que dizer 3 vezes para Jesus: eu te amo. Porque ele havia negado 3 vezes. Ele teve que fazer o quê? Se expor. Se expor de novo, né, para que houvesse cura. Você vê José tendo que olhar cara a cara com os irmãos e perdoar os irmãos pelo quê? Pelo que os irmãos haviam feito com ele. Só que eu garanto para você, querido, que a primeira vez que José viu os irmãos, sabe qual era a vontade dele? Agora vocês vão ver o que eu passei. Agora vocês estão na minha mão. Foi isso que Deus falou para mim. Que um dia vocês iriam se prostrar. Olha vocês aí. Lógico que ele não falou nada disso. Você imagina dentro dele. A minha vez chegou. Né? Agora vocês vão ver com quem eu sou. E aí Deus foi tratando. Até o momento que ele olha e fala assim: tudo isso que vocês tramaram para o mal, Deus reverteu e transformou em uma grande bênção. Ele foi tratado para isso. Aquilo não gerou limite mais. Né? Eu estava falando com o Brian essa semana, quinta, nós estávamos conversando sobre o porquê Abraão e Ló se separam. E Abraão volta para resgatar Ló quando ele vai preso. Porque não havia nenhum sentimento de limitação entre eles. Porque todas as situações foram tratadas. Só que existem situações que nós vamos ter que tratar. Que nós vamos ter que ter a ousadia do Senhor para chegar diante da pessoa, então, daquilo que nos feriu e curar. Você lembra quando aquela vez que eu tive aquela briga feia com minha mãe? Lembro. Conversou. Teve, tipo, uma época que eu não enxergava minha mãe como mãe. Tipo, às vezes eu até achava que eu não amava ela, sabe? Uhum. Mas depois que a gente teve aquela conversa lá, tipo, não tem mais aqueles pensamentos que eu tinha antes, sabe? Glória a Deus. Coisa, tipo, eu acho que de fato realmente curada, sabe? Pelo que eu tinha passado no passado com ela. Glória a Deus. Pelo menos já teve uma restauração tremenda. Mas nós precisamos enfrentar alguns fantasmas, sabe? Quais são os sentimentos limitadores que nós temos? Vamos pensar? Vontade enfraquecida. O que é vontade enfraquecida? Não. A gente quer fazer alguma coisa. Olha, eu vou começar a estudar a Bíblia agora. Vou começar a estudar a Bíblia. Depois eu faço. Vou orar. Oro 1 dia, 2, 3º eu já não faço mais, porque surgiu alguma coisa. Começo coisas, mas eu não termino. Né? Não vou até o final naquilo que eu me proponho a fazer. E a Bíblia diz o quê? Se você se propõe a fazer alguma coisa, vá até o fim. Se é isso que Deus projetou para a minha vida e para a tua, esse sentimento limitador vai exatamente contrário a isso. Relacionamentos, a gente começa e não termina. Aliás, a gente termina, né? Deixa eu corrigir. A gente começa e termina. Não termina como deveria. Né? Nós terminamos antes, nós abortamos antes. Por quê? Eu tenho medo de sofrer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estou em dúvida. Tantas coisas que nós colocamos, que na verdade são medos nossos, que nós nem sabemos se vão acontecer. Nós não temos o domínio de saber o que vai acontecer lá na frente. Só que nós resolvemos o quê? Limitar essa situação. Nos privamos de viver coisas, nos limitamos em realizações e em viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós temos medo de nos ferir. Quem tem medo de ferir, querido, é porque está ferido. É porque ainda está doendo. Mexer no lugar, o que vai doer de novo. É necessário cura. É necessário ser curado, porque senão você sempre vai ter limite. E você nunca vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E Deus tem para a tua vida relacionamentos. O homem não foi feito para ser uma ilha nem a mulher. A Bíblia diz o que é necessário e é bom que sejam 2. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se vier alguém contra um, os 2 resistem. Se tiver frio, os 2 se aquecem. Não tem como você viver sozinho. Não existe. Mas o sentimento limitador te faz abandonar relacionamentos.
te faz deixar de lado aquilo que poderia ser a bênção do Senhor para a tua vida e te fazer escolher rotas alternativas que vão te levar ao quê? A viver sozinho. Abre aí, 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo 19. Vamos dar uma olhada em algumas coisas. Vamos ver um pouquinho da vida de Eliseu. Um homem de realizações tremendas, um profeta incrivelmente usado por Deus. Primeiro Reis 19. Elias, desculpe. Elias. Ouça isso. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matou os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: assim me façam os deuses outro tanto, se amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como tu puseste a deles. O que, ouvindo ele, se levantou para escapar com vida e se foi, e chegou a Bérseba, que é Judá, e ali deixou o seu servo. Começou errado, querido. Começou quebrando o relacionamento. Se a ordem de Deus é 2, ele quis andar sozinho. Não é interessante você olhar que Jesus nunca mandou ninguém sozinho para lugar nenhum? Jesus mandou os apóstolos realizarem coisas, não mandou? Mas ele mandou como? De 2 em 2. Fala pro teu irmão, o mínimo de Deus é 2. O mínimo de Deus é 2. Nunca queira andar sozinho. Nunca queira andar sozinho. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Sozinho você só entra em depressão. Sozinho só entra em depressão. Agora olha que legal. Ele porém foi ao deserto. Escolha idiota de novo. Né? Não é nada. Foi pro deserto. Ele foi no lugar sozinho. Mas... Caminho de um dia, sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte, depressão. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Não se dava valor. Agora, olha uma coisa. Quem era esse homem? Quem era Elias? Um homem que algumas horas antes tinha orado e fogo veio do céu. Tinha matado sozinho 850 homens. Sozinho. Tá? Porque foram 450 sacerdotes do poste ídolo e 400 profetas de Baal. Ele matou 850 caras no único dia. Sozinho. Tá? Tinha orado, fogo veio do céu em cima de um altar, querido, que estava cheio d'água. E ainda levou a água. Né? E ainda consumiu o holocausto. Fez todo mundo saber quem era Deus. No outro dia, houve uma palavrinha, só uma. E abre mão do chamado, abre mão de um relacionamento, abre mão da sua constituição, foge, deseja a morte, não dá valor ao que Deus havia feito na vida dele até ali. É mole ou você quer mais? Aí ele chega: eu quero morrer, eu quero morrer, eu não estou valendo nada. Aí sabe como é que Deus trata isso? Primeiro, querido, Deus não vai passar a mão em você e falar tadinho, né? Deus fala para ele assim: você acha que você está sozinho? Ai, só fiquei eu. Tem mais 7 mil. Então você não está sozinho. Acho que ele pensou assim: bom, eu vou falar que eu estou sozinho, Deus vai, tadinho de você. Deus olhou e falou assim: tem mais 7 mil. Eu falei: isso quer dizer que, né, colinho nem pensar. Colinho nem pensar, né? Tapinha nas costas, sem chance. Falar pra mim que me entende, Entenda uma coisa, querido, Deus não vai lamber as tuas feridas. Ele vai curar as feridas. Nós queremos pessoas que entendam as nossas deformidades e nos compreendam, né? Poxa, eu entendo você. Teu lugar talvez fizesse a mesma coisa. Não. Isso não existe, querido. Nós precisamos de pessoas que nos falem a verdade. Se você quer um exemplo de cura, João 4, Jesus senta com uma mulher num poço. E aí ele começa a conversar com a mulher, ele com sede, ele fala com a mulher: pô, me dá um pouco d'água. A mulher olha para ele e fala assim: você é judeu, eu sou samaritano. Judeu e samaritano não conversam. Aí ele olha para a mulher e fala assim: se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria água para mim. E eu te daria a água da vida.
E aí você nunca mais ia ter sede. Essa mulher olha para ele e fala, como assim essa água? Ele olha e fala para ela, vai chamar o teu marido. Ela, eu não tenho marido. Ele, você falou bem, porque você teve 4 e o que você tem agora também não é teu. Foi direto na ferida. Relacionamentos. Hoje nós vemos um tempo em que a maioria das feridas são geradas por relacionamentos. É traição, é mentira, é engano, é medo, é frustração, é uma série de coisas que as pessoas têm medo de relacionamentos, elas têm medo de se relacionar, elas têm medo de se frustrar. E eu vou falar para você uma coisa, querido, a maior arma que o diabo pode colocar na tua vida se chama medo de viver. Eu vou te dar mais um exemplo. 12 homens dentro de um barco numa tempestade. Só um, teve coragem de andar sobre as águas fora Jesus e foi Pedro. Todo mundo condena o cara. Ah, mas ele afundou. Só que só ele entrou para a história como homem que andou sobre as águas tirando Jesus. Tá? Ele teve coragem de romper o medo, de vencer o medo, para viver aquilo que era essencial para a vida dele. E nós precisamos ter essa postura de vencer o medo. Abraão teve medo de assumir o chamado na essência. Depois Abraão teve medo quando ele chegou no Egito. Teve medo de assumir que Sara era a mulher dele. Entregou Sara a um adultério. Sara teve medo de honrar a palavra de Deus. Entregou Abraão nas mãos de Agar. Vai lá e tem um filho com ela. O medo que te faz abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. O medo que te faz abrir mão de família, de relacionamento, de viver milagre. O medo que te torna estéril, inútil, frustrado, medroso, que culpa todo mundo e é amargo. Se você não sabe, Noemi, já ouviu falar de Ruth e Noemi? Noemi, quando os filhos morrem, sabe o que ela diz? Não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque eu estou em amargura. Mara em hebraico é amargo. Tanto que um dia o povo de Israel chegou em um lugar com Moisés e as águas eram amargas. E o lugar ficou chamado Mara. Foram tomar as águas de Mara, águas amargas. Águas, querido, são os sentimentos. Ainda estão amargos aí. Tem sentimento amargo, tem água amarga. E a água amarga, a hora que você toma, é terrível. Né? Ela te anestesia. Não sei se já fez tratamento dentário quando te passa aquela pomadinha chamada xilocaína na boca, que ela amarga tudo, fica tudo insensível. Ah, teu irmão, aquilo que é amargo te torna insensível. E se te torna insensível, você é incapaz de viver outras coisas, concorda? Você só vai lembrar daquilo que amarga, você só vai lembrar daquilo que dói. E Deus tem um prazer tremendo, querido, nos tirar disso. Moisés fez algo tão profético quando eles chegam em Mara, que ele pegou um pedaço de madeira e jogou nas águas. E as águas se tornaram saudáveis. Por que madeira? Por que ele jogou madeira nas águas? Porque a madeira representava a cruz. Só existe cura através da cruz. E é por isso que todas essas feridas geram em nós a incredulidade, porque você só se apropria do que Deus te permitiu viver na cruz, se você crer. Não é necessário viver por fé? O que Hebreus 11:1 fala? Ora, a fé é a certeza daquilo que você espera e a plena convicção daquilo que você ainda não viu. Fé. Só que a incredulidade é totalmente contrária. Por que que Jesus um dia olhou para Jairo e disse assim: se você crer e não duvidar, não tenha medo, creia. Por quê? Porque se você tem medo, você não crê. Se dói, te gera medo. Se gera medo, te impede a fé. Todas as feridas vêm para isso. Vêm para nos tornar incrédulos. Vêm para nos tornar religiosos. Aqueles que estão ali ouvem, mas nunca chegam a lugar nenhum. Nunca vivem nada. Exemplo, Sara. Quantas vezes ela ouviu Abraão chegar para ela e falar assim: Deus disse que você vai ser mãe e eu vou ser pai. Deus falou isso.
Aí, abre aí Gênesis 18 e você vai ver uma coisa legal. Gênesis 18, 9 até 18, 15. Ouça isso. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está ali na tenda. O que é tenda mesmo? Fala pro teu irmão, estava na limitação. Estava na limitação. Olha o que ele disse. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava na porta da tenda. Olha a cara de pau, né? Se escondendo para escutar a conversa. Ô, coisa feia. Né? Gênesis 18, 10. Escutava atrás da porta da tenda. E Abraão, e era Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade. Sara já não menstruava mais. E assim se riu Sara, dizendo consigo mesma: terei ainda alegria depois de ser velha, sendo Abraão também já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que Sara está rindo? Dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, já sendo velha. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Ao tempo determinado eu tornarei a ti, no tempo dessa vida Sara terá um filho. Agora olha o 15. O que diz o 15? Sara negou dizendo: não me ri, porquanto temeu. E disse: não digas isso, porque te disse. Olha só, além de tudo ela olha, Deus falou: por que é que você riu? Ela: eu não ri. Quem disse que eu ri? Fugindo da responsabilidade, não assumindo os próprios erros. Sentimento limitador. Uma pessoa com ferida na alma, ela nunca assume aonde ela errou. Ela nunca assume. Por quê? Porque assumir vai fazer ela sair do pedestal de certinho e todo mundo vai olhar ela como alguém que tem erros. E uma das coisas que nós vemos na maioria das pessoas que tem problema de alma, elas têm necessidade de se autoafirmar. Ela tem necessidade de ter uma imagem que ninguém possa tocar. Ela tem medo de ser ela mesma. Ela quer ser tudo, menos ela. Ela se espelha em todo mundo, porque ela tem medo de ser única. As decisões dela são as que os outros tomaram. Ela usa a roupa como os outros usaram. Ela faz as coisas que os outros fizeram. Ela toma decisões que um dia alguém tomou, porque ela tem medo de assumir a individualidade dela. Ela tem medo de ser ela mesma. Isso é um dos sentimentos limitadores. Mas nós temos muitos outros. Vamos dar uma olhada em mais alguns. Vamos olhar um pouquinho sobre Saul. Abre aí, 1 Samuel, creio eu vou procurar, não é 16 não. É 16? Deixa eu ver. Não, calma aí, vamos olhar aqui. Até eu preciso achar agora, calma aí. 1 Samuel 13, quando Samuel chega, deixa eu ver. Não. Espera aí. 1 Samuel 13, dá uma olhada nisso. Samuel, ele fala para Saul o seguinte: me espere 7 dias, e quando eu chegar, eu vou sacrificar ao Senhor, vou santificar o povo, então vocês vão para a guerra. Tá? A ordem era: espere 7 dias. Agora dá uma olhadinha no versículo 5. Os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e do povo uma grande multidão como a areia da praia do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, que é o oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo já estava angustiado, e o povo se escondeu em cavernas, pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e covas. Alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então Saul disse: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas.
e ele ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para saudar. E então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajuntado em Micmas, disse eu: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu ainda não tenho o favor do Senhor. Então orei, me constrangi e ofereci o holocausto. Sabe o que ele fez? O povo estava deixando ele de lado. Mas aqui está, não orei. Mas ele orou. A Bíblia diz que ele orou, mas ele se constrangeu também. Mas o que acontece? Ele quis a aceitação do povo. Eu sou o rei. Eles não podem sair de perto de mim. Eu preciso que eles fiquem do meu lado. Eu não posso ficar sozinho. Então o que ele faz? Para que o povo fique com ele, ele faz aquilo que o povo quer que ele faça. Vocês querem que faça o holocausto, que faça o sacrifício? Não tem problema. Traz a oferta, traz o sacrifício, eu vou fazer. Afinal de contas, eu sou o rei. Era isso que ele tinha que fazer? Não. Agora, onde se aplica em nós? Nós estamos no meio de um povo, com medo de ficar sozinho, nós começamos a fazer o que eles querem que nós façamos. Ser diferente para quê, né? Se eles bebem, beba também. Se eles usam droga, use também. Se prostituem, se prostitua também. Se mentem, minta também. Afinal de contas, quando em Roma, seja romano, não é assim? Não, não é assim, querido. Você foi chamado por Deus para ser diferente. E o fator de você querer a aprovação de todo mundo, isso roubar a tua identidade e a tua característica, prova que você tem ferida na tua alma. Você depende de pessoas do teu lado. E em alguns momentos você vai precisar estar sozinho. Porque é bom para a tua vida isso. Há necessidade de momentos de solitude, não de solidão. Sabe a diferença de solitude e solidão? Solidão mata, solitude cura. Solitude, Jesus saía para orar sozinho. Tempo dele com Deus. Solidão, Elias saiu e quis a morte. Há dois sentimentos distintos. Tá? Solitude faz você conhecer a você mesmo. Solidão te mata no meio do caminho. Solidão te faz abandonar coisas. Feridas te faz abandonar coisas. Outra questão é que alguns sentimentos limitadores são muito mais diabólicos do que esses. Esses ferem, mas tudo bem. Mas existem outros. O medo de ficar sozinho te faz manipular pessoas. A minha mãe tinha um defeito muito sério. E de vez em quando esse defeito ainda quer surgir, né? Mas aí eu vou com todo carinho, com duas ferraduras novas que eu tenho. Mas ela tinha assim, quando eu saía, ela, se eu morrer, você vai ver, né? E se você sair, eu morro. Aí um dia eu olhei para ela e falei: eu não sou coveiro, nem médico. Se morrer, eu vou no enterro, só isso. Né? Peguei e saí. Mas ela tinha isso, né? A questão de querer manipular as coisas ao teu redor para que façam o que você quer. Se você não fizer isso, você vai ver só. Né? É um problema de boa. E se você fizer isso e acontecer tal coisa? Te colocar medo. Isso vai te gerando limitação, né? Isso vai te gerando limitação. Uma vez, eu namorei uma moça. E, cara, foi muito cômico. Porque o medo dela. Eu tô namorando um apóstolo. E se eu não der conta? As pessoas vão esperar que eu seja igual a ele. E eu não sou. Meu, entrou em parafuso. A Cris. Deu tilt? E ela entrou em parafuso. Né? Aí um dia ela chegou pra mim e falou: eu sei que eu não sou mulher pra você. Eu sei. Deus vai preparar uma melhor. Eu olhei pra ela e falei: viu? Volta no começo, rebobina pra mim, porque eu não tô entendendo nada. As pessoas vão esperar que eu seja igual a você.
olhei e falei, meu Deus do céu. Síndrome de Gideão. Eu não sou ninguém, eu sou emprestado, não tenho valor. Eu sou... E abriu mão. E foi. Falei, beleza, Deus te abençoe aqui. Né? Se é outro, entra em parafuso. Ah! Eu fui abandonado. Né? Namorei uma outra, estava noivo, casamento marcado. Um pé na bunda uma semana antes. A Lilian. Não, a Lilian. Você não conheceu? Não, eu acho que você já contou pra mim. De novo dessa, a Lilian. Aí eu... Nossa, por que ela largou de você? O que você fez? Aí todo mundo quer explicação, né? Querida, entenda uma coisa. Ninguém entendeu nada. Né? Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei. Porque nada fica encoberto por muito tempo. Né? O que as pessoas faziam, o culto Deus traz à luz. Não demorou 3 dias eu descobri o que tinha acontecido. Mas o que acontece? São coisas, feridas na nossa alma, situações que não foram resolvidas, coisas que foram sendo geradas, medos que não são normais, que não são naturais, e que Satanás vai pegando essas coisinhas e vai te fazendo duvidar de todas as coisas. Você quer um exemplo? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 4 e eu vou te mostrar uma coisa que você talvez nunca tenha visto. Você concorda comigo que Jesus era 100% homem e 100% Deus, certo? Mateus 4. A Bíblia diz que depois que ele foi batizado por João, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Para o quê? Ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que Satanás tenta em Jesus, colocar dúvida no coração. Olha a primeira frase maldita que Satanás lança contra ele. Se tu és o Filho de Deus. Se. Repara, se é uma condição, não é? Se você é filho de Deus. Sei, você que está falando. Né? Será que você é mesmo? Se você não for curado, uma palavra como essa pode matar a tua vida inteira. Será que você é capaz de terminar a faculdade? Será que esse relacionamento vai dar certo? Você já viu outros como foi? Né? Se você não terminar a faculdade, você também não vai ser o único. Quantos começaram e não terminaram? Né? Não tem nada demais. Você escolher um curso talvez muito complicado, ou você escolher uma pessoa para se relacionar que não está à tua altura, você não está à altura dela ou dele. Esse emprego, poxa, esse emprego aí, não sei não, será que você é capaz de fazer? Ou é um cargo diferente, você não tem experiência. Se eu fosse você, eu não me arriscaria. Né? Hoje você tem uma coisa que é segura, mas se envolver com uma coisa que você não conhece, vai que você perde o emprego. Né? Quantas coisas que vêm como dúvida assim e vão gerando limitações em nós. É verdade. Acho melhor eu parar por aqui. Acho melhor eu deixar quieto. Isso não é pra mim. E você vai limitando tua vida. Limitando tua vida. Limitando tua vida. Fazendo aquilo que não era para ser feito. Buscando a aprovação dos outros ao teu redor. Fazendo o que esperam que você faça. Não o que você deve fazer. Desejando coisas que não são tuas. Perdendo tua característica, tua identidade. Perdendo aquilo que Deus projetou para você como o único que você é. Ouvindo as vozes do inferno de que você não presta, você não tem valor, você nunca vai achar ninguém melhor. Né? Porque existem pessoas que quando rompem um relacionamento com alguém falam assim, você nunca vai achar alguém melhor que eu. Eu sou melhor para você. Né? A pessoa fala, sou melhor para você. Se falar isso para mim, querido, leva uma que não é 2 ferraduras. Leva logo meia dúzia. Que eu vou ler assim, é tão bom, mas tão bom que Deus está me dando o livramento de tirar da minha vida. Não é? Querido, entenda uma coisa. Sentimentos de limitação te matam.
te impedem de viver, te fazem abrir mão de coisas, te fazem desistir de coisas. Marcos 5 fala dessa mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava há 12 anos, com uma hemorragia que não cessava. 12 anos, enferma, indo de mal a pior. 12 anos sendo acusada, condenada, carregando culpa que não era dela. Porque eu acredito, e sou sincero, se você começa a ser acusado, chega uma hora que aquela culpa entra na tua alma. E você começa, será que não é verdade? Será que não é culpa minha mesmo? Será que não fui eu? Será que eu não fiz? Não é? Você começa a carregar aquela marca. Você começa a se culpar. Essa mulher começou a se excluir de tudo. Não saía mais de casa, não via mais ninguém. Foi perdendo tudo que tinha. Ela se sentiu tão incapaz de enfrentar as coisas que ela não queria nem olhar Jesus cara a cara. No espírito dela só dizia assim, se eu tocar, nem que seja na roupa, para mim já está bom. Eu não preciso que ele fale comigo. Eu não preciso encarar ele frente a frente, ele não precisa perder tempo comigo. Outro cara que tinha essa síndrome, Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi, neto de Saul. Mefibosete, quando era bebê, houve uma guerra e quando souberam que o pai dele havia morrido, a babá dele deixa ele cair do colo, ele quebra as duas pernas e fica aleijado a vida inteira. Aí quando Davi chama ele para o palácio, para dar para ele um lugar de honra, para que ele fosse cuidado, sabe que ele olha para Davi e fala, não perde o teu tempo comigo porque não tem valor nenhum. Eu não passo um cachorro morto. Ou seja, a autoimagem que ele tinha dele. A autoimagem que Gideão tinha dele. Eu sou inútil. Eu sou incapaz. Eu não presto para nada. Eu não vou conseguir fazer. Agora entenda uma coisa. Nada disso, nada, é verdadeiro. Tudo isso não passa de mentiras. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Agora diz também em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Há em você o Espírito do Senhor, querido. E o Espírito de Deus quebra toda mentira e todo argumento. E ele traz para a tua vida cura. Um dia o Senhor falou, ainda há bálsamo em Gileade. Ainda há cura para as feridas. E a prova disso é que Jesus foi crucificado e ferido no meu e no teu lugar. As feridas que estão sobre ele são as feridas que nos curam. Isaías 53,5 diz assim, porque pelas suas feridas nós somos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído no nosso lugar. Ele foi envergonhado no nosso lugar. Ele passou por tudo que nós passaríamos, para que nós tivéssemos cura. Agora, como eu venço o sentimento limitador? Como eu enfrento essas coisas? Tá bom, vamos lá, eu já descobri que eu tenho sentimento limitador. Né? Vamos lá, tudo bem, você venceu. Eu sou limitado, eu tenho ferida na alma. Como é que eu venço isso? Primeira coisa, recebendo a palavra que Deus tem para mim na vida. Primeira coisa, dando crédito à palavra. Diga para o teu irmão, o que a Bíblia diz que você é. Você é. O que a Bíblia diz que você pode. Você pode. O que Deus tem de planos para você vão se cumprir. Mas você precisa tomar uma posição. Você tem que crer. Não pode duvidar. Não pode ter medo. Vença o medo. Vença o medo. Vai, mete o dedão para ele e fala assim, vença o medo. Vença o medo, querido. Sabe? O medo vem para te paralisar. Quando Jairo chega para Jesus e fala, minha filha está doente, a minha filha está lá em casa. Jesus vai até lá. Só que no meio do caminho, querido, chega uma pessoa e diz para ele, não incomode mais Jesus. Tua filha já está morta. Deve ter entrado a angústia, o medo, todo aquele misto de sentimento. Sabe o que Jesus fala para ele? Não tenha medo. Creia. Não tenha medo, creia. Não tenha medo de viver. Tenha medo de romper aquilo que poderia ser a maior realização de Deus para a tua vida. Não tenha medo de enfrentar o que você nunca enfrentou. Não tenha medo
de ir para cima do que você nunca... Não tenha medo de viver o novo. Não tenha medo de viver o novo. É tremendo quando Deus fala com Josué. A conversa de Deus com Josué começa dizendo assim: Moisés morreu. O tempo acabou, é novo. Não vai ter outra pessoa para resolver as coisas por você. Agora você vai ter que fazer. Fala pro teu irmão, chega de deixar os outros decidirem. Chega de deixar os outros. Chegou a hora de você decidir. Chegou a hora de você decidir. Fala assim, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Para de ser covarde. Para de ser covarde. As tuas muletas As tuas muletas vão quebrar hoje. vão quebrar hoje. Você tem duas saídas. Você tem duas saídas. Ficar em pé sozinho. Ficar em pé sozinho. Ou cair de uma vez. Ou cair de uma vez. O que você escolhe? O que Você você escolhe. Eu escolho ficar de pé. Eu também. Em nome de Jesus. Aí Deus olha para Josué e fala assim: agora eu vou te engrandecer. Eu vou fazer com você coisas diferentes. Você vai andar por caminhos que você nunca andou. Você não sabe o caminho que você vai andar. Você vai ter que seguir a arca. Ele deve ter olhado e falado: agora ferrou. Se é um caminho que eu nunca andei, se é um tempo novo, o que vem pela frente? Ah, teu irmão, é novo. É novo. Você não sabe o que. Você não sabe o que é. Se você soubesse, não seria novo. Se você soubesse, não Seria velho. Seria velho. Não é assim? O que você já sabe porque você já viveu. Então não tem nada de novo. Mas o que Deus estava falando ali, eu tenho algo novo para você. Novo. E o novo, ele tem uma coisa, nós gostamos do velho, porque o velho dá segurança. E o novo, querendo ou não, ele gera insegurança. Conta papo novo. Ele gera insegurança. E em alguns casos gera algumas... Isso vai dar um desconforto. né? Gera um certo desconforto. Por quê? Porque você vai ter que agir em situações que você nunca teria agido. Você vai enfrentar coisas que você nunca enfrentou. Sentimentos que você nunca enfrentou. Mas existe uma coisa, ou você vence, ou você vai viver sempre a mesma coisa. Você sabe que a psicologia ela é tremenda, né? Sabe como é que ela define o louco? Como aquele que faz sempre a mesma coisa e espera um resultado diferente. É sério. Pergunta para um psicólogo como se define louco. E ele vai dizer para você: alguém que faz sempre a mesma coisa e espera ter resultado diferente. É a mesma coisa você plantar abacaxi, abacaxi, abacaxi e esperar que nasça melancia. Ou laranja. Né? Vão olhar para você e falar assim: meu, tá faltando parafuso. Né? Você é louco. Porque, meu, você plantou abacaxi, vai nascer abacaxi. Não é assim? É uma coisa lógica. O que Deus estava falando? Você vai fazer coisas novas. Você vai viver coisas novas. Você vai ter guerras novas também, inimigos novos. Mas você vai ter uma estratégia nova, um espírito novo. É tremendo você olhar Ezequiel 47. Quando Deus mostra para Ezequiel um rio e fala para Ezequiel: Ezequiel, vem e anda nessas águas. Aí ele começa a andar. Ele anda mais ou menos 800 metros. E ele fala: as águas eram no tornozelo. Até aí tá legal. Né? Se você já foi para a praia, água no tornozelo, você anda, você corre, você faz tudo, não é? Não tem? A água não te impede de muita coisa. Aí aparece o anjo e fala: vem mais 1000. Anda mais 1000. Aí as águas já dão no joelho. Tenta correr com água no joelho. Você já anda mais devagar, né? Aí ele fala: e me mandou andar mais 1000. Aí as águas já davam na altura dos ombros. Aí eu já voltei para dentro. Você olha para baixo, você não enxerga teu pé mais. Você vai andar mais tranquilo? Aí ele fala: anda mais 1000. Já voltei para dentro. Ele fala: anda mais 1000. Fique imaginando você tentando. Achar o fundo. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Será que esse próximo passo não é o que eu vou afundar? Ele falou: vem. Fala pro irmão: se Deus te deu uma palavra, Se Deus te deu uma palavra, não tenha medo. não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha Não tem
Entenda que quando Ezequiel ele nada, ele sai, ele rompe, ele enxerga coisas que ele nunca tinha enxergado. Ele vê árvores que ele nunca tinha visto. Porque o sentimento limitador gera o quê? Uma visão limitada também. Você só enxerga as coisas pelo ponto de vista natural, humano e pelo ponto de vista da tua alma. Você só enxerga até aqui. Agora, quando o Senhor te chama para realizar algo, quando Deus começa a colocar sonhos na tua vida, você começa a vencer limitações. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Você acha que aquela mulher conseguia andar? Pensa, alguém com hemorragia 12 anos. Pensa, que força que tinha? Nenhuma. Tocou nas orlas, sabe por quê? Porque foi o lugar mais alto que ela chegou. Acredito que aquela mulher tenha ido, rastejando aqui. Porque não tinha força nenhuma. Mas ela resolveu se expor. Ela foi curada porque ela se expôs. E uma coisa que nós precisamos é identificar o sentimento limitador para expor o sentimento para que ele seja curado. Porque, irmão, não existe cura se não há exposição. Se você for num médico, parar na frente do médico e ele perguntar o que você tem, você vai para ele, você é o médico. Vai ficar do mesmo tamanho, você não falar. Ele vai olhar para você e falar, vai para casa. Porque você não tem nada. Vai tomar chá. Agora, se você chegar para um médico e se expor, mesmo que seja meio constrangedor, né? Eu já tive que me expor numa situação extremamente constrangedora. Houve um incidente, eu levei um chute nos Países Baixos uma vez, numa brincadeira com os meus sobrinhos. Eu tive que ir para um médico porque, né, ficou um negócio extremamente dolorido, estava roxo e tal, e era uma médica que me atendeu. Eu preciso que você chame um médico para mim. Ela, não, pode ser comigo mesma, nada do que... Querida, eu prefiro um médico, homem, né? Ela, você tá achando que eu não sou profissional? Aí, né? Tá bom. Então. Falei, tá bom, querida, olha, o problema é ali. Ela, eu vou chamar um médico. Falei, por favor, era o que eu queria que você fizesse desde o começo. Eu podia ter saído de lá do mesmo jeito que eu entrei, tá? Mas eu tive que me expor para ser curado. Foi constrangedor? Foi, tá? Foi. Foi algo que eu não queria? Foi. Mas foi necessário. Irmão, por mais difícil que seja, se exponha. Isso é isso que vai gerar cura em você. Tem que se expor. Você chega diante do médico, você não diz o que você está sentindo. Você não fala o que foi, aonde gerou, o que aconteceu. Não é assim que você é curado. No mundo espiritual é a mesma coisa. E Jesus fez uma parábola, ele disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os que estão doentes. Ele disse para mim e para vocês, se nós estamos doentes, nós temos um médico. Nós podemos chegar até ele. E detalhe, um médico que vai entender tudo que nós passamos. Tudo. Porque ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi perseguido, mentiram contra ele, ele passou por tudo, ele apanhou quando não precisava, ele passou por tudo, querido, tudo. Foi abandonado, se sentiu deixado, mas venceu tudo isso e nos ensinou como vencer. Nós precisamos nos expor para ser curado. A cura depende da transparência que nós temos. Não importa o que os outros vão achar. Nós vivemos mais feridos ainda pelo que os outros acham. Porque nós deixamos de lado a nossa cura, a nossa vida, para quê? Para quê? Para nós vivemos o que os outros querem. Isso é certo? Nós colocamos uma máscara de que está tudo bem, mas por dentro está tudo detonado. Sentimentos confusos, medos, preocupações, situações que nós nem sabemos o que vai acontecer, uma covardia terrível,
uma necessidade de se autoafirmar, de ser reconhecido, de... Por quê? Porque nós temos feridas, porque um dia disseram que nós não éramos capazes, então nós temos que ser. Nem que isso custe qualquer coisa. Não é? Eu trabalhei com um cara que ele disse assim, não importa se a minha mulher vai querer viver comigo ou não, mas eu vou ser o melhor profissional desse lugar. Se eu tiver que abrir mão dela, eu abro, mas do meu trabalho, não. Aí sabe por quê? Porque um dia disseram para ele que ele nunca ia ser ninguém. Que ele não era capaz de ser ninguém na vida. Aí ele arrumou uma posição legal. O que ele fez? A posição se tornou maior do que qualquer coisa. Aí ele abria mão de qualquer coisa para viver aquilo. Ele abria mão dos filhos. Abriu mão de tudo. Sabe o que aconteceu? Lembra que eu contei para vocês, quando eu infartei, perdi o emprego na VAS, um outro diretor também perdeu na mesma semana? O que aconteceu com ele? Vocês lembram? Ele entrou no escritório dele, na casa dele, e deu um tiro na cabeça. Porque ele perdeu aquilo que para ele era a melhor coisa. Ele não teve problema nenhum quando a mulher foi embora com os filhos, tá? Mas quando ele perdeu o emprego, ele se matou. Feridas, quando não são curadas, elas geram coisas piores. Se você tiver uma ferida no teu corpo, machucou, não cura ela para você ver. Ela pode pegar uma infecção, ela vai infeccionar, a infecção vai sair daqui e vai entrar para o restante do corpo. Você pode ter um quadro séptico, que é uma infecção generalizada no corpo inteiro. E você pode morrer por causa de uma feridinha. Eu tenho exemplo nisso na família. A irmã do meu pai. Sabe como ela morreu? Ela fez um corte aqui, com uma latinha. Uma latinha. No meio do mato. Cortou. Sabe o que ela fez? Chegou em casa, amarrou uma faixa e deixou. Quando ela morreu, querido, tinha um buraco desse tamanho no lugar. A sepsemia, ou seja, a infecção, foi para o corpo inteiro, ocasionou um infarto. Ela morreu. Com 26 anos. Tá? Nunca namorou? Nunca fez nada. Morreu. Por quê? Porque era uma ferida que não foi curada. Agora, a decisão de viver o que Deus tem para a tua vida ou não é tua. Mas para viver o que Deus tem para você, a cura é necessária. E para ser curado tem que haver posicionamentos. Enfrentar aquilo que é a limitação. Enfrentar, ter coragem de olhar e falar, eu não vou parar agora. Eu não vou. Eu falo para todo mundo, eu sou um homem, eu não sou feito, eu não sou forjado, e eu não tenho estrutura emocional para viver de fantasmas. Não tenho. Para viver de si, de talvez, de repente. Ah, se eu tivesse feito, como é que teria sido minha vida? Se. Ô meu irmão, eu prefiro fazer. Eu prefiro tentar. Não deu certo. Amém. Mas eu sei que eu tentei. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu não vou carregar um fantasma a vida inteira pensando como poderia ter sido se eu tivesse tentado. Pelo menos eu não vou carregar essa culpa. Eu estou resolvido nas minhas emoções. Agora pensa, você viver a vida inteira olhando para trás pensando como é que poderia ter sido minha vida se eu tivesse feito determinada coisa. Mas o medo te impediu de fazer. Quantas oportunidades você teve na tua vida que você deixou de lado por medo, por dúvida, por insegurança, porque você lembrou do que um dia alguém falou para você, ou porque você foi pela cabeça dos outros? Quantas? Quantas situações já aconteceram na tua vida porque você se deixou levar para ter a aprovação dos outros? Quantas coisas? Será que já não está na hora de nós vencermos isso? Deixar de lado esse sentimento limitador? Abraão, querido, era um frustrado.
Abraão era um homem sem realização nenhuma. Hoje ele é chamado pai da fé. Agora Abraão representa você e eu. Abraão era ímpio, não temia a Deus, nem conhecia. Deus se manifesta para ele e fala: eu estou te chamando. Ah, teu irmão, Deus se manifestou para você. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Abraão representa você e eu, escolhidos por Deus sem mérito nenhum, para sair do meio da frustração, do meio daquilo que marcou a nossa vida até aqui, daqueles comentários malditos, daquela situação mal resolvida, daquele medo que nos limitou, da falta de resultado, da falta de tudo, para nos tirar do meio de tudo isso e nos levar para viver o melhor. Agora, Abraão teve que tomar uma decisão. Primeiro, romper com a limitação. Ah, teu irmão, rompa com a limitação. Rompa com a limitação. Se a limitação for relacionamento, rompa relacionamento. Se a limitação for Opa, mas espera aí, agora você entrou em contradição. Você estava falando até agora que eu não posso romper relacionamentos, porque isso é sentimento limitador. E agora você quer que eu rompa relacionamento? Se o relacionamento te mata, se o relacionamento te limita mais, se ele te fere mais, rompa o relacionamento. É preferível romper com o velho para viver o novo do que viver o velho a vida inteira. Primeira lei espiritual, Levítico 26:10. Jogue fora o velho para você comer o novo. Eu tenho certeza que você tem gosto de velho demais, né? Outro dia eu e o Brian, nós fomos no Subway, né? Comer um lanche novo. Deu até uma certa insegurança, vamos falar sério? A gente olhou, será que esse negócio é bom, cara? Será que isso presta? Né? Mas a hora que a gente comeu era gostoso, não era? Mas a gente estava acostumado com o McDonald's, né? O X-minhoca, aquela coisa básica, né? Que você chega, sabe o gosto que tem. Mas a gente foi comer algo novo. O gosto do novo é melhor. Não, teu irmão, o gosto do novo é melhor. O gosto do novo é melhor. Repete de novo, fala uma terceira. O gosto do novo é melhor. O gosto do velho a gente já sabe. Agora o problema é quando a gente tem saudade do gosto velho. Cebola. Ai, como a cebola era gostosa. Eu adoro cebola. Para, meu irmão, né? Ai, gostar de cebola no inferno, pô. Deus estava mandando maná, tinha codornizes, tinha tudo. Ai, que saudade da cebola. Querido, para com isso. Ó, teu irmão, Deus tem o melhor para tua vida. Deus tem o melhor para tua vida. Então vai viver o melhor. Então Vai viver o melhor. Sabe? Sai da tenda. Sai do limite. Olha para um lugar mais alto. Para de olhar no nível dos teus olhos, no nível humano. E comece a olhar pelo ponto de vista de Deus. O que Deus projetou para a tua vida? Família, ministério, realização profissional, pessoal. Deus te chamou para realizar coisas tremendas em todas as áreas. Te chamou para ser pleno. Tem noção do que é isso? Pleno, plenitude. Ser realizado em todas as coisas. Ser bem sucedido em todas as coisas. Não é abrindo mão delas, mas é vivendo. Agora, para isso, nós temos que ter um espírito inabalável, como o de Davi. Agora você vê também Davi com feridas na alma um dia. Chega numa guerra, vê a cidade tomada, a família dele foi levada. O que ele faz? Senta e começa a chorar. Aí os homens começam a querer abandoná-lo. E alguns até querem apedrejá-lo. Porque ele perdeu a característica, ele perdeu a identidade. Ele deixou que a alma dele se expusesse e tirasse dele quem ele era. Ah, teu irmão, está na hora de impedir que a tua alma tire a tua característica. Alma tem que calar a boca. Faz igual Davi, faz assim: aquieta-te, minha alma. Agora fala de um jeito carinhoso: alma, cala a boca. Alma, cala a boca. Não é? Fica no teu lugar, você não pode conduzir minha vida. Sabe o que aconteceu? Quando Davi percebeu que ele tinha se descaracterizado, ninguém mais reconhecia ele. Ele olhou, engoliu o choro. Traz a estola sacerdotal para mim. Voltou a ser quem era. Aí os caras: opa, esse cara eu conheço. Esse é Davi. Ele voltou. Pegou a estola. Deus, o que eu faço? Vou atrás dos meus inimigos? Vai. Eu vou alcançá-los? Vai.
Vou vencer? Vai. Então tá, eu vou levantar. Aí ele escreve o Salmo 18. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não retornei até destruir todos eles, porque o Senhor me deu força para o combate e adestrou as minhas mãos para a guerra. Ele trouxe de volta tudo que havia sido perdido. Eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida hoje. Se feridas te impediram de viver, se marcas te limitaram até aqui, você não viveu coisas, chegou o tempo da restituição. Amém. Não ser restituído do que perdeu, mas ser restituído do que não viveu. Amém? Você recebe isso no teu espírito? Amém. Então chegou o tempo de romper com a esterilidade, chegou o tempo de romper com a ferida, chegou o tempo de romper com o medo, chegou o tempo de romper com a incredulidade para viver o melhor de Deus. Amém? Amém. Chegou o tempo de levantar. Agora, se vai ter que enfrentar, meu irmão, vai para cima. Vai se levantar de novo? Vai. Vai querer vir para cima? Vai. Sabe qual é a resposta de Deus para você? A mesma que ele deu para Elias. Sabe o que ele falou para Elias? Por que você fugiu? Porque Jezabel quis me matar. Legal. Volta pelo mesmo caminho. Vai para ela. E profetiza a destruição dela ainda. E no meio do caminho refaça a aliança que você quebrou. Eu vou te dar um outro sucessor. Você vai achar Eliseu, filho de Safate, ungir. Ele vai ser profeta no teu lugar. Você rompeu o relacionamento, restaura o relacionamento agora. Volte. Não ande mais sozinho. Vá para quem te fez correr. E diga, assim diz o Senhor. Não vai sobreviver. Não vai me impedir mais. E sabe o que ele faz? Exatamente isso. Aí é um homem que é marcado de novo pela unção de Deus. E levanta um sucessor que começa de onde ele terminou. A Bíblia está marcada de homens que eram feridos e foram curados. E Deus não tem problema nenhum em curar você. Nós temos problema de receber cura. Nós temos problemas. Fala, irmão, o problema acabou. O problema acabou. A cura está aí. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor te curar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar. Eu quero que você ouça uma música. Eu estava ouvindo e eu estava falando com minha mãe o quanto essa música marcou. Foi nessa ministração do apóstolo René. E estávamos ouvindo e a Ludmila, a pastora Ludmila, lançou essa música naquele dia. Nós nunca tínhamos escutado. Foi uma música que entrou tanto no espírito. Tanto. Ela fala exatamente dessa mulher do fluxo de sangue. Ouça isso. Deixa o Senhor ministrar o teu espírito agora. Cada dia acontecer para ver tua alma liberta pelo seu poder, para ter a saúde nos vossos, receber cura em todo o teu corpo, correr ao encontro de Jesus, buscar a face do Senhor, orar
a palavra sem cessar e adorar, adorar, adorar. Ao encontro de Jesus, sua vida escorrendo, não havia o que fazer, mas forte foi a sua fé, ela ouviu e creu. Na força que ainda tinha, ela tomou, então rompeu, venceu bloqueios e prisões. Ela tocou, ela venceu. Nas vestes de Jesus entrou no sobrenatural e extraiu virtude de cura e poder de Deus. Tome a decisão hoje. Ouça isso. Isso que eu vou fazer agora. Tome essa posição, é isso. Isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Vencer bloqueios e prisões, tocar nas vestes de Jesus, entrar no sobrenatural e extrair virtude, cura e poder de Deus. Comece a orar, comece a pedir que o Senhor traga cura sobre a tua vida. Comece a expor, exponha, abra o teu coração. Abra, Senhor, a ferida é essa, o medo é esse, o trauma é esse, a barreira, a limitação é essa. Senhor, eu não consigo passar isso, eu vou sempre até aqui, mas daqui pra frente eu não consigo passar. Sempre a mesma coisa, mas hoje, Senhor, quebra a limitação hoje. Oh. Senhor, se nós somos limitados, não é porque o Senhor nos limitou, é porque nós nos limitamos. Pai, comece a quebrar as limitações. Comece a romper barreiras. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Comece a expor tudo aquilo que é ferida da alma. Comece a trazer a cura que o teu povo precisa. Comece a manifestar, Deus. Oh, o tempo de cura, o tempo de ser curado chegou, o tempo de romper chegou. Então comece a manifestar a tua presença agora. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, entra nos lugares mais escondidos da nossa alma, nas feridas que nós temos medo de tocar, que nós temos dificuldade de assumir. Exponha, cure. Senhor, se nós estamos fazendo enterros já, daquilo que são os teus planos para esses enterros hoje, nos ensine a trazer ressurreição. Se nós racionalizamos demais, nos preocupamos demais, nos ensine a descansar, que não és aquilo que nos trai, mas aquilo que nos guarda, e as tuas palavras não podem ser quebradas. Comece a falar conosco. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é. Comece a trazer o vinho novo, Senhor, sobre as nossas vidas. Restaura. Faça o sobrenatural. Nós não queremos cura natural. Nós queremos o sobrenatural do Senhor. O natural pode voltar um dia, porque é natural. Mas o sobrenatural vai nos marcar para sempre.
Nós queremos ser transformados e não simplesmente marcados. Transforma, porque transformação tem na sua essência algo que é irreversível e que não pode voltar a ser igual. Nos transforme hoje. Nos transforme hoje. Como foi transformado, Senhor, aquela água, aquela situação que já não tinha mais nem gosto, nem aparência. O Senhor transformou no melhor vinho. Seja esse tempo, maior do que o tempo da ferida. O tempo da cura seja maior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Recebe essa palavra no teu espírito hoje. Recebe no teu espírito e seja curado. Em nome de Jesus.